Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E esta é a nossa aula de número 12 para o 7º ano do ensino fundamental. Recursos estratégicos. Na nossa aula anterior, nós terminamos a aula falando dos países megadiversos, né? E que entre 17 países, o Brasil é o número 1. Lembra que nós falamos sobre isso? E até utilizamos esse mapa para mostrar para vocês. Brasil, esse país de extensão continental. A grandeza do Brasil, olhem aqui, a grandeza desse país confere a nós N recursos energéticos. Então, por isso que megapaíses, né? Países megadiversos, com uma diversidade de recursos naturais. Ok? Então, é muito importante a gente observar isso quando nós vamos falar da matriz energética. Por quê, Eliane? Porque hoje o mundo vive, eu vou usar a palavra conflito, mas você pode dizer que em busca de novas matrizes energéticas. Por quê? Por que eu usei a palavra conflito? Porque a matriz energética fóssil, ela tem gerado muitas questões negativas para o meio ambiente. A queima de combustível fóssil, o que é combustível fóssil? Combustível que vem dos fósseis, que é formado na natureza, mas que vem, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral. Ok? Então, a queima desse combustível para produzir energia traz consequências graves para os seres humanos. E isso hoje, com mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas no planeta, e em alguns lugares a aglomeração é muito grande, não vou falar aglomeração, não. A concentração de pessoas é muito grande em alguns espaços. O que acontece? A queima desse combustível para atender às necessidades das sociedades tem trazido consequências graves, tanto para a saúde do homem, quanto para o meio ambiente. Então, a busca por outros recursos é muito importante. Nessa aula, nós vamos falar sobre a matriz energética, ok? Os recursos naturais estratégicos são elementos da natureza vitais para a sociedade. Nós precisamos deles, mas nós temos que ter cuidado. Lembra quando nós falamos do desenvolvimento sustentável? Por isso, muito disputados mundialmente. E aí, nós precisamos enxergar esse país, o nosso Brasil, né? Oi, perdão aí, pessoal. Vamos aqui? Olha, ele é o número 1 dos países megadiversos. Entre os 17 ele é o mais. Então, a riqueza desse país é muito grande. Tá? E olha aqui. Esses recursos são muito disputados. Então, nós precisamos aprender a valorizar o que temos e não colocar fora a qualquer custo. Existem, na atualidade, uma série de recursos naturais estratégicos.
aqui, olha, opa, apaguei aqui, mas olha bem, água, peraí, água, ou eu estou errando aqui, marca texto, aí a água e o petróleo. Olha, isso aqui é importantíssimo hoje, mas eu disse para vocês que usar isso aqui, ó, como fonte energética, combustível fóssil, tem trazido consequências muito grandes para as sociedades. E existe na atualidade uma série de recursos naturais estratégicos para o funcionamento das sociedades, de modo que a posse ou o domínio deles pode representar uma série de vantagens econômicas e até geopolíticas. Então, usar esses recursos em favor da população, não colocar para fora. O continente africano é um continente riquíssimo, mas, infelizmente, a riqueza do continente africano tem gerado pobreza para a população africana. É triste. Nós não podemos permitir que isso aconteça nesse país, no nosso Brasil. Controle dos recursos naturais, especificamente os energéticos, é uma questão territorial estratégica. Então, o nosso governo, que é aquele que nos representa, ele tem que ter políticas sérias de modo a exigir a sua autonomia, a sua soberania sobre todo o nosso território. E não permitir que outros países venham nos dizer o que fazer com aquilo que está dentro do nosso território. Por quê? Porque a demarcação dos nossos limites, ela foi construída ao longo da história para nos dar autonomia sobre esse território. Cabe ao governo, por exemplo, regular a participação das empresas nacionais e estrangeiras na exploração desses recursos e estabelecer políticas que garantam o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo. Veja bem, pessoal, estabelecer políticas que garantam o fornecimento. Cabe a quem isso? Quem é o responsável por fazer essas normas, essas regras? O nosso governo. Ok? E ele é quem deve estabelecer isso. Através do quê? Dos nossos representantes. É por isso que é muito importante, dentro de uma democracia, você votar com consciência, para que as pessoas que venham estar governando o país o façam com responsabilidade. Esse país é muito rico. O Brasil apresenta áreas planálticas, fato que favorece a construção de hidrelétricas. O Brasil é um país que a sua formação geológica, que é muito antiga, favorece para que a energia elétrica, a energia que você usa na sua casa para acender a luz, para ligar a televisão, o seu computador, para carregar o seu smartphone, ela não vem da queima de combustível fóssil. Ela vem da água, hidrelétricas, não termoelétricas. Ok? Então, nós temos as nossas hidrelétricas, que fornecem, né, essa energia que nós usamos. Agora, temos que saber usar. Vocês devem estar vendo aí na televisão, nos jornais, dizendo que as companhias de energia elas vão usar a bandeira vermelha 2, um caso
que a energia mais cara. Por quê? Porque já que a nossa energia vem da junção da força da água e do fato de termos muitos planaltos, da queda d'água, quando vem a época de seca, que é agora, né, nesse período do outono e do inverno, dentro do nosso país, nós temos o quê? Uma diminuição da água. Se diminuir a água, diminui a potência, a força que vai produzir essa energia. Então, é por essa razão que você tem visto na TV falar que as empresas de energias vão usar a bandeira vermelha. 2, por quê? Porque a energia vai ser encarecida. Então, nós temos que aprender, desenvolver técnicas para que possamos ter novas fontes de energia. Esse país tão grande. Só uma curiosidadezinha. O Japão, ele usa energia solar, ele usa vários tipos de energia, nuclear principalmente, né? Nós tivemos acidentes lá, mas ele usa, inclusive, a maré, chama maré motriz, para fazer energia. Eles aproveitam a instabilidade do local, a instabilidade geológica, e utilizam da maré para produzir energia. Nós precisamos desenvolver novas tecnologias. A maior parte da oferta interna de energia elétrica no país é oriunda desse tipo de infraestrutura. Então, a maior parte da energia elétrica que se utiliza no Brasil, ela provém das águas, da junção da água e do terreno que é acidentado, planalto, as cachoeiras, rios encachoeirados. Energia elétrica no Brasil. Aqui nós temos vários tipos de energias, de matriz energética. Olha, nuclear, nós temos fóssil, o gás, o carvão mineral, tá? Aqui o petróleo, a biomassa, ela vem de resíduos. Por exemplo, o produtor, ele tira a cana, faz o açúcar que produz o etanol. O bagaço daquela cana pode também gerar energia. Então, não é só o etanol. Nós podemos ter outra fonte de energia através da cana. Nós temos a eólica, que é a energia que se utiliza, né, os ventos para produzir energia. E nós temos, no caso do Brasil, hidráulica, que hoje é a maior fonte de energia elétrica. Tem países que a maior fonte de energia elétrica são os combustíveis fósseis. Então, nesses países, eles não têm tantas hidrelétricas, eles têm termoelétricas, que é energia elétrica produzida através da queima do carvão mineral ou do petróleo. Ok? E aí, nós podemos perceber isso aqui, essas fontes no Brasil. Agora, uma coisa que me intriga, um país gigantesco como o nosso. Moro num país tropical. País tropical quer dizer, nós recebemos sol de janeiro a janeiro, na maior parte do território brasileiro. E nós vamos ver que a energia solar ainda é muito pouca dentro desse território. Os impactos socioambientais das hidrelétricas. Eliane, o que é isso? Impacto ambiental? Energia elétrica não é uma energia limpa? É. Ela não polui a atmosfera como a energia que é obtida através da queima do petróleo. Mas, na construção
de uma hidrelétrica, nós temos aqueles lagos que são construídos para dar mais força, para poder movimentar as turbinas. E essas inundações, muitas das vezes, você tem que deslocar cidades inteiras, mas aí a fauna e a flora daquele lugar é influenciada. Ok? Matriz energética brasileira, mais uma vez, aqui falando ainda da madeira. Madeira, Eliane? Queima de madeira, tá? Aí aqui já entra o carvão vegetal. Cana-de-açúcar, outras fontes renováveis, hidroelétricas, né? Hidroeletricidade, a eletricidade que vem das águas, óleo, petróleo, gás natural. Então, aqui nós temos combustíveis renováveis e não renováveis. Combustíveis renováveis. A água é um combustível renovável. Porque nós temos o ciclo da água. O sol é renovável. A biomassa, a energia que vem da biomassa, por quê? Porque você tem o plantio da cana todo ano. Ela é retirada o tempo todo para fazer açúcar, para fazer o etanol. Você tem o bagaço. E não precisa ser só da cana. Pode ser dejetos de animais. Tá? E é importante desenvolver essas tecnologias. Aqui, matriz energética mundial. Aí você poderia dizer, Eliane, mas o Brasil está muito bem. Porque o Brasil, então, está poluindo pouco. Deveríamos estar poluindo bem menos. E o mundo precisa enxergar e buscar. Inclusive, estava lendo recente sobre a Europa. Já tem um projeto tramitando que até 2040, carros movidos a combustão, a queima de combustível fóssil, eles querem eliminar das ruas da Europa. Então, nós precisamos também criar e não ficar parados, pensando, não, nós estamos muito bem. Não estamos, nós precisamos inovar a cada instante. Esse país é muito grande. E eu não estou dizendo que nós precisamos ter só a energia solar ou carros com energia elétrica. N outras fontes energéticas nós podemos desenvolver. O etanol foi uma tecnologia brasileira. Nós podemos desenvolver outras. Temos capacidade para tanto. Precisamos de políticas sérias para desenvolver tais projetos. E aqui, top 10 dos países que possuem energia solar instalada. Confesso para vocês que eu fiquei decepcionada de ver países aqui bem menores que o nosso. É claro que tem a China, que é maior que o Brasil, mas o nosso país, maior parte do seu território está na zona tropical, é um país gigantesco que poderia já estar utilizando dessa fonte energética há muito mais tempo e com muito mais propriedade. Estamos muito atrás. Ok? E aqui, geração mundial, né? A geração de energia mundial e a geração brasileira. Nós precisamos inovar mais. Se você olhar, 36% tá, de petróleo e derivados. No Brasil aqui, mundial, já está 31,7%. Então, isso mostra que nós ainda utilizamos muito dessa fonte energética. Nós poderíamos utilizar outras. No todo,
você percebe assim, mas o Brasil está numa situação melhor que os outros países. Até está. Só que quando você vai para o percentual aqui dentro, você vê que é muito grande o Brasil ainda utilizar de 36% de toda a energia elétrica dentro do país, 36% vir de combustível fóssil. Um país que tem abundância de recursos, de espaço para que outras fontes possam ser utilizadas. É interessante que nós temos tecnologia para utilizar o vento. A energia eólica, nós construímos os mecanismos para utilizar o vento e fazer energia e exportamos esse material, porque aqui dentro do Brasil não é muito utilizado. Nós deveríamos estar nos apropriando daquilo que é produzido aqui para desenvolvermos uma tipo de vida, né? Uma qualidade de vida, a maneira de você encarar o meio ambiente e tudo que está à nossa volta. Ok? Nessa aula nós vamos ficando por aqui, vamos falar mais na próxima aula. Tranquilo? Acesse a plataforma para você fazer as suas atividades, estudar a sua matéria, tá? Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED GV. Tchau, tchau, até a próxima!